salve, minha rapaziada! Quem fala é seu apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido Pipoca Vegana. Hoje, meus amigos, hoje nós iremos falar de um dos filmes que, honestamente, eu não esperava. Foi uma das surpresas, primeiro por ter sido lançado e eu acho que o que eu esperei desse filme, né? Hoje nós iremos falar de Telefone Preto 2, a sequência do filme de 2022, 2021, né, 2021, 2022, eh, que veio, né, anos seguintes, né, uma sequência que ainda tem a participação do Mason Thames, que cresceu bastante nos últimos tempos, ainda mais pela participação do Como Treinar Seu Dragão, né, e também a grandíssima participação do Ethan Hawke. Cara, eu vou ser muito sincero, o Telefone Preto ele tá muito marcado na história desse podcast, porque ele foi um dos primeiros filmes a ser debatido, discutido, né. E eu faz muito tempo que eu não assisti o filme, eu só assisti o filme, se eu não me engano, uma vez, lá quando foi lançado somente, e ficou muito bem no meu imaginário, né. Daí quando lançou o 2 eu pensei: "Cara, como essa porra vai dar certo?" Eu não tinha muita expectativa para o segundo filme. Eu fiquei surpreso quando anunciou o 2 porque eu achei que o primeiro foi tão fechadinho, bonitinho, funcionava como um filme solo, né. E, cara, eu não estava esperando, eu achei: não sei se vai ser muito bom", aí consequentemente, aí foi foi chegando a data, começou a sair as críticas, aí eu: "Opa, não sei hein, vamos ver". E, cara, eu vou te falar uma parada que que me agrada dizer isso. Pra quem não sabe, né, tipo, pra quem nos acompanha, sabe o quão eu amo filmes de terror, eu amo, 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 amo. Filme de terror é minha paixão e não tem coisa melhor do que filme de terror pra mim. E eu tenho que afirmar, Telefone Preto 2, eu acho que é a melhor sequência de um filme de terror que eu já vi em toda a minha vida, cara. Que filme bom, mano, que filme bom. Eu acho que esse é 1000 vezes mais pesado. Ele, eu acho que, tipo, a história do um a qualidade do um comparado ao 2 ainda se mantém, mas eu acho que esse é muito mais fantasioso, ele tenta pegar uma mística homenageando grandes clássicos igual foi A Hora do Pesadelo, sabe, do filme do Fred Krueger. Cara, é bom, mano, é bom, é bom, é bom, ele expande o universo, é, que nem tinha a pretensão de ser expandido, ele expande de uma maneira muito talentosa, cara. Muito bom, mano. Que sequência inesperada. É um dos eu acho que, assim, eu juro pra você, eu tinha aberto mão, assim, do filme de terror, desse ano, assim, ó, tinha aberto mão, porque pra mim tinha fechado bonitinho, né, afinal aí foi um ano especial para o terror, né. Por mais que ele tenha tido filmes como o próprio Invocação do Mal e Juntos, que eu não gostei. O Invocação do Mal eu gostei, mas enfim, né. Eh, tivemos filmes de terror muito populares, né, Pecadores, que eu não considero um terror, terror, mas eu considero o melhor filme do ano ainda, Faça Ela Voltar, A Hora do Mal, sabe. E eu acho que o Telefone Preto, ele entra numa camada, eh, de terror mais do que eu acho que eu senti mais terror, por exemplo, em Telefone Preto 2 do que, por exemplo, em Pecadores e Invocação do Mal, sabe. Invocação do Mal é 100% terror, mas que pesou muito no drama. Eu acho que o Pecadores, ele é uma pegada mais fantasiosa, uma pegada com mais crítica, né, com uma mística toda. Mas eu acho que nenhum dos 2 tem o mesmo clima de terror pesado, igual o Telefone Preto 2 tem, cara. Esse filme é um filme que, pra mim, é muito, muito, muito surpreendente, cara. Cara, agora falando um pouco mais sobre o filme ele começa com uma pegada um pouco mais lenta. Eu acho que, tipo, o bom é que os trailers, o cartaz, ele não dava indício do que poderia ser, né. Todo mundo estava na expectativa, né, de vermos
como que ia ser esse pós-trauma, né, do Finney, né, e todo mundo ficou nessa: "Caramba, como será que ele ficou? Como será que o cara vai voltar?" Porque literalmente o cara foi enforcado, não tem sentido ele voltar, tá ligado. Tipo, ao longo do filme, o filme foi se desenvolvendo assim, o começo é um pouco lento, não vou negar, ele vai naquela pegada tipo: "Olha, vamos construir agora tudo do zero, toda uma mística do zero". E daí você vai vendo, você tipo: "Pô, beleza, simbora, vamos pra cima". Aí foi desenvolvendo, 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 sabe. Tipo, a mística promovida, né, a crítica não, a evolução promovida nesse filme, é uma evolução que honestamente eu fico muito surpreso, porque igual eu falei, o filme os trailers não entregava o como o cara ia voltar, como o sequestrador ia voltar, né. Aí, de repente, ele vai lá tipo, ele é literalmente um sonho. Ele é uma espécie de Freddy Krueger, sabe, tipo, o primeiro filme ele é muito mais, re retido, né, ele segura um pouco mais o lado da espiritualidade, assim, por mais que é muito presente, segura um pouco mais, né. Você, tipo, pensa: "Mas por que isso tá aqui? Por que isso tá a espiritualidade está participando desse filme?" Afinal, o filme é literalmente do menino que foi sequestrado por um assassino em série, né, um sequestrador de crianças em série. Mas por quê? Por que esse menino é tão especial? Por que esse menino ele 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 tá tendo essa ajuda, sabe? Tipo, o primeiro ele deixa uma lacuna que você só, tipo, pensa: "Não, porque a irmã dele é sensitiva, a Gwen é sensitiva", só, ponto e acabou. Mas, cara, o segundo, ele responde as dúvidas com uma clareza, irmão, com uma clareza muito da hora, assim, sabe, tipo, o Scott Derrickson, eu falo, mano, pra mim, a Marvel, ela conseguiu sabotar um dos melhores diretores de terror da atualidade, sabe, tipo, o Scott Derrickson, pra mim, ele é um diretor que, pô, você vê muito, pela Entidade, O Exorcismo de Emily Rose, ele é um diretor que sabe o que faz quando o assunto é terror. E, tipo, a Marvel conseguiu desaproveitar ele. Uma pegada que ele sabe construir climas pesados, ele sabe como fazer um filme de terror hoje em dia como ninguém. Eu acho que, tipo, por exemplo, diretores como James Wan, Sam Raimi, eles eles têm uma autenticidade que poucos diretores de terror têm atualmente. E eu acho que nesse bolo certeza que entra Scott Derrickson, sabe, porque ele criou, né, ele conseguiu responder todas umas perguntas e tornar um filme que já era bom, um filme muito melhor. Porque eu acho que o primeiro era um pouquinho mais popular, era uma questão tipo: "Olha, beleza, é pesado, né", tipo, de uma certa forma você acaba vendo que algumas crianças foram assassinadas, mas, tipo, não tinha algo visual ali, tipo, era literalmente o cara que sequestrou a criança e, tipo, eh, e o cara bateu na criança, assim, mas não mostrava nada demais, sabe, tipo, era literalmente uma espécie de igual foi o It a Coisa, sabe, tipo, era um pouquinho mais contida no terror um pouco mais segurado. Mas nesse o Scott Derrickson foi lá e falou: "Cara, eu vou explicar por que o Finney e a Gwen é tão especial, eu vou explicar o porquê ser ligado tanto à espiritualidade, e eu vou, tipo, elevar a violência desse filme à décima potência, porque esse filme é muito pesado. Eu lembro que quando eu fui assistir no Shopping Anália Franco. E tem shopping, né, tem franquia de cinema que libera menor de idade assistir, mesmo, filmes pra 18 anos, mesmo com pais, assim. E eu lembro que nesse filme teve até uma discussão, né, do lado de fora do cinema, porque uma menor de idade foi barrada, a mãe comprou ingresso e foi barrar, falou: "Não, mas filme pra 18, você não vai entrar". E tipo, é justificável, porque esse filme é muito pesado,
sabe. Porque, cara, ele não mostrava, claro, ele matando as crianças, não era uma espécie de filme snuff da vida, mas era, tipo, algo muito mais, tipo, mostrava o sangue das crianças correndo, ele segurando as crianças, sabe, o corpo das crianças morta mesmo, sabe. Tipo, no primeiro, tipo, não era tipo, beleza, as pessoas já tinham morrido, mas não era tão visceral, não era tão visível assim, era, tipo, algo mais tipo: "Ó, eh, criança morreu. A criança morreu aqui. Mas, tipo, nesse não. Nesse o sangue se fez mais presente. A violência foi muito mais gráfica. E, cara, tinha alguns momentos que você ficava tipo: "Cara, mas por que mostrar isso de maneira tão visceral? Por que mostrar disso com uma espécie como se fosse um sonho?", sabe. E, tipo, daí você entende. E consequentemente, é, igual tipo, e consequentemente o protagonista, que no começo é o Finney, você, tipo, não que ele deixou de ser o protagonista, mas, tipo, ele deu lugar pra Gwen, sabe. A Gwen no primeiro filme ela teve a sua importância. Claro, porque se não fosse pelos sonhos dela, ela não teria encontrado o Finney, assim, sabe. Mas neste daí, cara, não, ela pegou o filme e carregou nas costas, cara, a personagem da Gwen, sabe. Tipo, ela não precisou do Finney, o Finney ele era aquele cara que atendia o telefone e tudo mais, mas a Gwen ela era tão importante para ela também esclarecer por que daqueles ponto mais sobrenatural, mais fantasmagórico, de falar com os espíritos, porque o feeling, a família dele com a Gwen era tão importante. Explicou, explicou. Tipo, foi construída toda uma mística que, tipo, falou: "Não, temos que ir para o acampamento", mas, é não, mas, como se fala? Mas nunca foi falado sobre a morte da mãe, porque a mãe tinha alguma ligação. Cara, tudo estava interligado, tudo estava interligado. Que bagulho bom, mano. Puta, se tem algo que eu amo, tem algo que eu gosto, que eu amo, quando, algo se autoexplica, sabe. Que bagulho gostoso de se assistir, sabe, porque, tipo, mostrou que a mãe também foi uma das vítimas do sequestrador, que ela se suicidou, não, que ela acabou sendo morta e se colocou como suicídio. Falou porque o Terence, né, o pai das crianças, ele era tão violento, né, que ele chegou a ser tão violento antes no primeiro telefone eu tinha esquecido. Quando eu vi o 2, eu revi o primeiro, né, pra, tipo, falar: "Mano, deixa eu rever, né", porque o 2 ele tem essa necessidade, né, tipo, mano, nossa, me deu uma vontade de ver um de novo. E, cara, meu, e foi gostoso, velho. Foi muito bom. Foi uma parada que pra mim eu fiquei muito impressionado, mano. Porque eu gosto, mano. Eu gostei muito, porque, tipo, todas as dúvidas que foram esclarecidas, que até o pai ele tinha uma ligação, ele se culpava, né, pela morte da mulher, que a mulher, tipo, ele pensava: "Não, mas ela se suicidou", mas não, ela acabou sendo morta, sabe, pelo sequestrador. O sequestrador, de uma certa forma, tinha essa ligação, sabe, tipo, porra, bom, mano. Bom, bom, bom. Todas as explicações foram esclarecidas, a Gwen ela teve um espaço muito importante. Eu gostei disso, sabe, eu achei que não ia gostar dessa pegada um pouco mais fantasiosa, sabe. Mas, cara, foi uma homenagem fodástica à Hora do Pesadelo, assim, sabe, como se o sequestrador ele fosse um fantasma, como se, tipo, ele falasse: "Ah, você me matou, mas agora eu sei que morrer é só uma palavra". Mano, que foda, sabe, tipo, eu gosto, eu admiro que os filmes de terror desse ano, eles fugiram muito, mas muito essa pegada de demônio, eh como se fala, algo mais ligado à possessão. Não, sabe, tipo, cara, o terror, ele pode ser algo fantasioso. O terror, grandes franquias como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, não tinha essa ligação,
sabe, tipo, literalmente toda hora com uma entidade, com satanismo, não, sabe, tipo, literalmente é isso, sabe, tipo, algo fantasioso, vamos nos abraçar, vamos nos permitir, não precisa ser algo não é porque é fantasioso que é bobo, vamos tornar esse fantasioso também pesado. E cara, literalmente foi pesado, porque ele falava abertamente e mostrava de maneira bem gráfica assassinato de crianças, tá ligado. Então, mano, eu gostei, mano, eu gostei pra cacete, gostei para um cacete desse filme. Eu não esperava que fosse tão bom, sabe, porque esse filme ele é um filme que, cara, não eu não vou mentir, ele é um filme que é muito minucioso. Eu acho que comparado ao primeiro, e esse é tipo, requer um pouco mais da sua atenção, não vou negar. Mas isso pode ser uma coisa boa como uma coisa ruim. Mas pra mim foi algo bom, porque pra mim foi uma construção de universo muito mais importante e interessante, sabe, tipo, cara, tipo, tudo tem ligação, sabe, tipo, o porquê a família do Finney, né, e da Gwen, tinha essa ligação com o sequestrador, o porquê o sequestrador ele era por como ele virou um fantasma, falou um pouco mais do passado da mãe deles, né. Cara, tudo foi esclarecido, todas as dúvidas foram esclarecidas, cara. Por isso que eu acho que, tipo, esse pra mim, por mais que esse seja um pouco mais lento, ele é melhor que o primeiro pra mim, porque o primeiro ele é um pouco mais popular. Eu acho que o primeiro ele, tipo, ele deixa lacunas propositais para o segundo filme. E o segundo ele fecha bonitinho, não é necessário nem um 3, não é necessário um spin-off, não é necessário nada, sabe, porque foi tão preenchido, porque, pô, literalmente o cara morreu, o assassino, né, na vida real, né, e morreu na mentira, né, tipo no mundo sobrenatural, sabe. Então, tudo foi bem esclarecido, cara, tipo, o clima desse filme é muito pesado, coisas que o Scott Derrickson consegue fazer muito bem, né, tipo, temos uma safra legal assim, Scott Derrickson, Fede Alvarez, sabe, estamos numa safra de diretores de filme de terror, muito, sabe, muito da hora. Puta que pariu, sabe. Jordan Peele também começou, claro, não começou agora, mas também é um dos grandes pioneiros, assim, pioneiro não, é um dos grandes ícones dos filmes de terror moderno, né. Então, esse filme é muito bom, é muito bom. Cara, falei bastante do roteiro, falei bastante da direção do Scott Derrickson. Cara, não poderia também esquecer de falar da fotografia desse filme, cara, tipo, eu gosto quando o filme ele vai lá e se permite se gravar diferente, quando o cara vai lá e fala: "Não, quer saber, ó, eu vou jogar minha autenticidade aqui". E mano, nossa, os filtros que era utilizado para o filme, sabe, tipo, pra diferenciar o que era realidade, o que era sonho, as jogadas de câmera, assim, sabe, a câmera rodando, aí aparecendo as crianças mortas. Cara, que obra-prima é esse filme. Esse filme, em toda sua composição, é uma obra-prima. Pra mim, é um dos filmes mais surpreendentes do ano e pra mim é um dos exemplos clássicos que a sequência consegue superar o original, cara, de verdade mesmo. Cara, falando agora um pouco mais das atuações, vou pegar 3, né. Eu vou começar pelo Mason Tenzo, eu acho que, tipo, ele tá num momento da carreira dele que ele, tipo, ele sabe que ele tá num momento da hora da vida dele, né, agora eu lembro, quando eu vi ele, né, tipo, eu falei: "Ah, o cara", quando eu vi ele em Os Novatos, pensei: "Caramba, mano", sabe, tipo, é bom isso permitir fazer coisas novas. Aí de repente, pá, Como Treinar Seu Dragão, pá, Se Não Fosse Você, né, que é o novo filme de romance que em breve talvez a gente fale. Mas, tipo, ele tá no momento que ele fala, tipo, que ele não precisa 100% segurar o protagonismo dele, porque ele já é um bom ator. E ele conseguiu dar um ar pra um personagem traumatizado que foi muito importante, né, que a diferença do Finney do primeiro para o segundo é muito gritante. Ele se tornou mais violento, se tornou mais traumatizado, ele se tornou com mais traumas, né.
E, cara, foi mui e eu acho que pra isso ter acontecido é graças a um ator muito bom. Então eu gostei muito, muito, muito do Mason Thames nesse filme. Ele é um ator que tá crescendo muito em Hollywood e eu acho que, tipo, esse filme deu uma margem maior pra dramaticidade dele. Eu acho que no primeiro é, tipo, aquele atorzinho jovenzinho que, tipo, que consegue sustentar o protagonismo, mas nesse aí ele conseguiu, tipo, mostrar a evolução dele como ator, né. Ele tá num momento muito da hora da carreira dele. O Ethan Hawke, pra mim, cara, pra mim ele é um dos melhores atores que eu já vi, mano. Puta, eu sou fã do Ethan Hawke, eu sou fã, 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 sabe. Tipo, eu gosto muito dele, gosto muito, 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 sabe, tipo, eu sou apaixonado pelo Ethan Hawke, eu acho que, tipo, simplesmente, mano, não só pela entidade, mas, pô, Estrada dos Poetas Mortos, mas principalmente eu acho que, tipo, ele fez pra mim o meu filme de romance favorito, né, que é a franquia Before, né, a trilogia Before, né, Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes do Anoitecer e Antes do Pôr do Sol, né. Cara, eu antes da meia-noite, no caso, enfim. Mas, cara, eu amo muito ele, eu amo muito ele. Ele é o tipo de ator que que me ganha pelos filmes, porque ele é um ator muito multifacetado. E nesse daí ele estava tipo, eu acho que, quando ele é o vilão, né, não é o vilão igual ele foi no Cavaleiro da Lua, sabe, tipo, ele era um vilão mais violento, mais hardcore, sabe, aquele com ódio, que literalmente é um personagem odioso, sabe, que tem muito ódio, o cara que carrega muito ódio. No primeiro ele é tipo, ele era alguém mais, tipo, tentava ser um pouco mais multifaceta, tipo: "Ah, vou ser carinhosinho, bonitinho". Não, nesse aí é muito ódio. A falas é com muita raiva, sabe. Tipo, e as atuações dele, quando ele perseguia a Gwen, sabe. O Ethan Hawke, pra mim, ele é um dos melhores atores de todos os tempos, porque ele é muito bom, muito bom. Eu gosto muito do Ethan Hawke. Ele é um ator que abraça fortemente o cinema independente. Eu acho que, tipo, poucos atores, pegariam filmes que, tipo, cara, agora o Telefone Preto é bom. O primeiro, antes de lançar o primeiro, não era. Tipo, quem botava fé? E tipo, pô, ele pegou, assumiu o protagonismo muito foda, muito da hora. Então, o Ethan Hawke pra mim, ele é uma força da natureza, ele não teria outro The Graeber melhor do que o Ethan Hawke, mas o coração desse filme, o coração, a alma é a Gwen. Cara, a Madeline McGraw, ela estava muito foda nesse filme, sabe, tipo, eh, ela estava tão boa nesse filme que, tipo, que logo no primeiro ela já estava boa. E eu acho que, tipo, o segundo filme potencializou a atuação dela no primeiro, porque no primeiro a gente não tinha dimensão que ia que todos os caminhos iam ser levados pra esse, que ia dar mais destaque pra irmã, sabe, que tipo, a gente não sabia. E a Madeline McGraw, ela tipo, no primeiro ela tipo, ela foi muito importante, mas o protagonista ainda era o Finney, porque ele que foi sequestrado. Ela só tinha os sonhos, ela ainda carregava aquela, entre aspas, "maldição" da mãe, e tipo, nesse daí não, tudo deu certo graças a ela, sabe. Tipo, ela que se fudia, ela que acabava sendo toda perfurada pelo sequestrador, eh, ela que mano, ela que corria atrás de tudo, mano. Nossa, ela tinha uma atuação no mundo real, barra no mundo no mundo dos sonhos que, cara, a Marilyn Monroe, ela estava grandona nesse filme, grandona. Sério, de verdade. Ela ainda é uma jovem atriz, né, ela vai crescer mais e mais e mais, e espero igual que seja igual ao Mason Thames, mas pra mim a melhor atuação do filme é da Madeline McGraw. Ela estava muito boa nesse filme, ela pegou assim, o que o Mason Thames fez no primeiro filme em termos de protagonismo no caso e tudo mais, a Madeline Margot ela fez melhor, eu acho, no segundo, sabe, tipo, por isso que eu falo que o segundo ele é maior, o filme, ele é maior. E eu classifico que muito se deve à atuação da Madeline Margot. E cara, Telefone Preto pra mim é pra mim é uma das maiores surpresas de 2025. Eu gostei muito, muito. Eu não lembro de uma sequência de filme de terror que eu achei,
que eu achei melhor do que o original, mano, não lembro, eu acho que, tipo, talvez seja Pânico 2, talvez, sabe. Mas, cara, esse eu afirmo com muita tranquilidade que é melhor que o original, porque ele é maior, maior e melhor, cara. Então, cara, Telefone Preto 2 é muito mais pesado, é maior e fecha todas as lacunas que o primeiro filme abriu e não quis fechar de maneira proposital. E eu dou uma singela nota 9,5 pro filme, 9,5 com muito tranquilidade. Eu só não dou 10, porque aí vai se tornar o melhor filme de terror do ano, e não é. Aí não é. Pra mim ainda é o Faça Ela Voltar. Mas é isso, minha rapaziada, vamos ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Se você gostou, deixa aquele likezinho, se inscreva no canal, estamos disponíveis não só no YouTube, mas no Spotify, Deezer, Google Podcast. Além também de nos seguir nas redes sociais, estamos disponíveis no Instagram e também no TikTok. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Até a próxima e tchau!